Bom dia de novo, né? Eu estou vendo que algumas pessoas chegaram aí, sejam todas bem-vindas. Hoje, infelizmente, nós não vamos poder dar sequência ao estudo do Dhammapada. Nós estamos na estrofe 106, né, e 107, a sequência, porque, como vocês sabem, ou alguns de vocês sabem, o Lama Sonan está viajando, né? Eu não sei exatamente onde ele está, enfim, não sei se é Estados Unidos, enfim, ele está viajando, e assim que ele voltar ao Brasil, nós retomaremos então ao Dhammapada. São essas duas estrofes, né, que nós vamos trazer, elas são bem interessantes, que o Buda nos ensina sobre a importância da mente atenta. Nesse capítulo 8, né, que vai falar dos milhares, ele vai dar o exemplo, né, comparativo, que vale mais um sacrifício feito com a mente atenta do que 100 sacrifícios feitos com a mente desatenta. E o Buda Gosa, né, ele nos traz a história no contexto exatamente que o Buda nos trouxe esse ensinamento tão precioso. Então, assim que o Lama Sonan estiver de volta, nós retomaremos então com todo o carinho e respeito e atenção no nosso Dhammapada aqui, né? Então, e às 9 horas nós vamos então fazer a atividade, né, a meditação de Shirenzi, porque, enfim, a diretoria do KPG me pediu para que eu conduzisse a prática, né? Como eu sei que várias pessoas gostam de fazer a prática, né, e a prática de Shirenzi, então nós vamos fazer dentro de instantes. Mas então eu planejei para que vocês não ficassem sem uma atividade de estudo, que vocês façam então uma meditação analítica. Eu não sei se algum de vocês já conhecem, né, ou se já até fazem. É uma meditação excelente que nós meditamos sobre um tema específico e vamos ficar naquele tema ali que nós escolhemos. Ela pode ser feita da forma formal, que é sentada na sua almofada de meditação, ou no cotidiano, né? Buscando integrar a nossa vida, né? O nosso cotidiano, o ensinamento do Buda. Tá? E aí vocês podem fazer hoje, podem fazer durante a semana, e aí vocês vão escolher, eu pensei bem, que tem os pensamentos que desviam a nossa mente do samsara, que são as preliminares comuns, né? Que tem a preciosa existência humana, a meditação sobre a impermanência, o karma e a natureza defeituosa do samsara. E aí vocês vão escolher, né, um desses 4 temas de acordo com a experiência que vocês estão passando agora. Então, se por acaso alguém conhece alguém que perdeu o seu pet, né, seu cachorrinho, ou, enfim, um animalzinho de estimação, você pode refletir sobre a impermanência. Né? Você está passando, né, por alguma situação difícil, e aí você vai meditar sobre a natureza defeituosa do samsara, enfim, assim por diante, de acordo com a experiência que vocês estão passando agora, tá bom? E aí, a preciosa existência humana, para quem não está familiarizado com essa meditação, vocês podem pegar lá a referência no nosso manual do Gampopa, né? O ornamento da preciosa liberação. E aí, como está lá muito bem descrito pelo Gampopa, na preciosa existência humana, né, nós vamos refletir sobre as 8 liberdades, 10 aquisições, e eu gosto muito de incluir também as 3 fés, porque o Patrul Rinpoche, que também está nesse volume, vai nos falar da importância do desenvolvimento das 3 fés. Tá? E aí vocês podem escolher, mas como eu disse, é de acordo com a experiência que vocês estão passando agora. Se não estão passando por nenhuma situação assim diferente, né? É o que é raro, mas acontece. Vocês podem escolher, né, uma dessas aleatoriamente, tá bom? O ensinamento sobre o karma, né, vai nos dizer como é que o karma amadurece. Ele amadurece somente no seu autor, né? O karma ele não amadurece no outro, né, em alguma instituição, no que quer que seja. O karma ele amadurece no seu autor. O seu resultado é certo, né? Não podemos escapar dele, e o resultado, né, o fruto, somente se desenvolve.
Então, o que nós plantamos uma sementinha de laranja, nós vamos colher um laranjal inteiro. Então, isso serve para os atos positivos, mas para os negativos também. Se estamos passando, então, por uma situação ou bem exitosa, né, de alguma felicidade, alguma, enfim, uma situação bem feliz, ou uma situação desagradável, infeliz, nós podemos meditar, então, sobre, ou desculpa, é a situação da meditação sobre a impermanência, né? Porque às vezes aquela felicidade que a gente está ali num determinado momento, essa felicidade pode, né, ir embora, né? Porque é assim que as coisas acontecem, né? E também uma situação de sofrimento, ela também pode desaparecer, né? De acordo com as causas e condições. E aí, o que que o Buda vai nos ensinar, então, sobre a permanência, né? Tudo que nasce morre, né? Tudo que se acumula, tudo que se reúne se dispersa, e tudo se constrói um dia vai a ruínas, né? Então, é interessante a gente meditar sobre a situação que nós estamos passando, claro que é por conta do karma, mas ela está submetida à lei da impermanência. E também tem a meditação sobre a natureza defeituosa do samsara, que são os sofrimentos dos 6 reinos. E aí está muito bem descrito lá no Manual do Gampopa, onde nós podemos ver o sofrimento dos deuses, o sofrimento dos infernos, dos espíritos ávidos, o sofrimento dos animais, os sofrimentos humanos, né, nascimento, velhice, doença e morte, estarmos próximos, né, junto das situações desagradáveis ou estarmos separados das situações agradáveis. Então, esses são os sofrimentos humanos. Nós podemos, então, direcionar a nossa atenção sempre no mesmo ponto, tá, gente? O tema escolhido, você vai ficar ali, não vai ficar divagando. Ah, agora cansei desse, vou lá para o outro. É para a gente manter a nossa atenção orientada voluntariamente sobre aquele suporte, que no caso é uma reflexão. Tá? A meditação analítica, ela é suporte até que a gente atinja o despertar, porque esses 4 pensamentos, né, que nos desviam a mente do samsara, é que nos vão manter realmente na via. Porque se a gente está conciliando o samsara, né, enfim, uma vida desprovida de virtude, e simplesmente vai lá meditar, isso é absolutamente inócuo, né? O momento de meditação não é meditação, é só um momento de refazimento, que é bom também, mas não traz nenhum benefício no caminho do despertar, tá bom? Então vocês escolhem, fiquem livres, né? Hoje algumas pessoas estão aí aproveitando o feriado, estão com as suas famílias, enfim, estão em alguma situação, né, aproveitando o Santo Domingo. Então, vocês podem fazer hoje ou, enfim, o dia que vocês quiserem, tá bom? Vocês fiquem à vontade. Então, nós vamos fazer agora a nossa prática de Tianenzi. E nós vamos fazer da forma curta. Algumas pessoas nem sabem fazer a forma curta, mas a meditação, ela pode ser feita, a prática de Tara Verde tem a versão curta, todas as práticas têm a versão curta, que nós, no nosso cotidiano, né, com o nosso trabalho, com a família, nossas obrigações, nós, às vezes, não temos muito tempo disponível. Então, é importante a gente criar uma regularidade. Às vezes, não dá para fazer uma prática de 2 horas. Então, nós podemos fazer a prática curta. E aqui, nós vamos fazer a prática de Chenzi. Quando nós fazemos a prática curta, nós não há necessidade de fazer a prece da linhagem, nem, né, da prece de 7 ramos e também da prece da Geloma Pema Karma. Né? Logo após a prática, né, a oração a Chenenzi, nós pulamos lá para a página 11A, última linha, onde, assim, tendo orado com benevolência, vocês podem fazer a meditação dessa forma. Quem, por acaso, está sem o texto, não tem problema nenhum, tá? É simplesmente seguir aqui a recitação que nós vamos fazer e criando a visualização, né? Assim como nós fizemos com Dorje Shantuma, nós vamos usar o poder da nossa imaginação e criar essa visualização, que vai ser o nosso suporte,
tá bom? Então, vamos lá. Está aqui na nossa hora. Não sei se vocês estão aí com o texto. Quem não tiver, como eu digo, vai só acompanhando. Então, vamos lá. No Buda, no Dharma e na sublime Assembleia, eu tomo refúgio até o despertar. Pelo mérito resultante de minha prática da generosidade das demais paramitas, possa o estado de Buda se realizar para o benefício dos seres. No Buda, no Dharma e na sublime Assembleia, eu tomo refúgio até o despertar. Pelo mérito resultante de minha prática da generosidade das demais paramitas, possa o estado de Buda se realizar para o benefício dos seres. No Buda, no Dharma e na sublime Assembleia, eu tomo refúgio até o despertar. Pelo mérito resultante de minha prática da generosidade das demais paramitas, possa o estado de Buda se realizar para o benefício dos seres. Sobre a minha cabeça e a de todos os seres que preenchem o espaço, sobre um lótus branco e uma lua, está a sílaba Ri, que se transforma no supremo dos nobres Chenenzi. Branco, luminoso, irradia luz de 5 cores. Sorri e fita com olhos compassivos. Os primeiros de seus 4 braços estão juntos, e nos 2 seguintes tem um rosário de cristal e um lótus branco. Está vestido com sedas, joias e uma estola de pele de gazela. O Buda de luz infinita, Amitabha, adorna-lhe a cabeça. Suas 2 pernas estão na posição Vajra e tem uma lua imaculada como respaldo. Ele é, em essência, a união de todos os refúgios. Senhor de corpo branco, não revestido de qualquer mácula, o Buda perfeito adorna vossa cabeça, e com olhos compassivos mirais os seres. Ante Tirenzi me prosterno. Senhor de corpo branco, não revestido de qualquer mácula, o Buda perfeito adorna vossa cabeça, e com olhos compassivos mirais os seres. Ante Tirenzi me prosterno. Senhor de corpo branco, não revestido de qualquer mácula, o Buda perfeito adorna vossa cabeça, e com olhos compassivos mirais os seres. Ante Tirenzi me prosterno. Assim, tendo orado com benevolência, do corpo do nobre irradiam raios de luz. As aparências impuras causadas pelo karma e as percepções errôneas são purificadas. O mundo inanimado é a terra de Deuachen. O mundo animado, o corpo, a palavra e a mente dos seres são o corpo, a palavra e a mente do poderoso Tianenzi. Aparências, sons e inteligência indiferenciados da vacuidade. Om Mani Padme Hum. 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 Mani Padme Hum. Mani Padme Hum. Padme Hum.
Minha aparência física e dos demais são o corpo do nobre. Todos os sons, a melodia de 6 sílabas, todos os pensamentos, a imensidão da grande sabedoria. Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o poderoso Tianzi, posso eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Assim, pelo mérito dessa meditação e recitação, que eu e todos os seres vinculados a mim, logo que deixarmos essa existência impura, possamos renascer milagrosamente em Deotim. Logo que lá nascermos, possamos percorrer completamente as 10 terras e, por meio de emanações, fazer o bem do próximo nas 10 direções. 1. Na fronteira noroeste do país de Diana, sobre a haste que une os pistilos à flor de lótus, maravilha. Vós atingistes o Cid Supremo. Sois renomado como nascido do lótus e estás rodeado por um séquito de muitas dáquines. Seguindo vossos passos, nós praticamos. Vinde concedei-nos vossa graça, Guru Pema Siddhum. Om Ahum Benza 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 Guru Pema Siddhum. Uma pesar que eu penso de uma pesar que eu penso de uma penso de uma pesar que eu penso de uma pesar que eu penso de uma Omahum Benza Guru Pema Siddhi. Graças a essa virtude, tendo eu realizado rapidamente o Urdhvema, posso eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Karmapa, concedei-me a vossa atenção. Karmapatiano, 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 Karmapatiano. Kamapachan, 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 Kamapacheno, Emarro, maravilhoso Buda de luz infinita. Tendes à vossa direita o Senhor de grande compaixão, Chenixi, e à vossa esquerda o Bodhisattva de grande poder, Vajrapani. Estás rodeado de um séquito de inumeráveis Budas e Bodhisattvas. Há felicidade e bem-aventurança maravilhosas e incomensuráveis nessa terra pura chamada Deotim. Imediatamente, quando eu deixar essa vida, sem interrupção de um outro nascimento, posso eu lá nascer e ver a face de luz infinita. Budas e Bodhisattvas das 10 direções, concedei-me vossa graça para que essa minha prece de aspiração possa realizar-se sem obstáculos. Teyatá pensadria ao abodani sorra. Neste paraíso rodeado de picos de montanhas nevadas, vós sois a fonte de todo benefício e toda felicidade. Tirem-se poderoso, tende-se guiaçam. Possam vossos pés permanecerem firmes nesse mundo até o esgotamento dos ciclos das existências. Karmapa, compaixão encarnada de todos os vitoriosos. Karmapa, atividade reunida de todos os vitoriosos. Karmapa, regente consagrado por todos os vitoriosos. Orgem do Dudrenle, rogo que permaneçais firmes nesse mundo. Om Soti, protetor dos seres, estandarte de vitória do movimento não sectário e das escolas Dakwa e Champakadil, coração do sentido último. Sublime corpo de emanação, à semelhança de vossa precedente vida santa, possa vossa atividade iluminada florescer e ser longa a vossa vida. Om Soti, tu que dissipas todo medo e responde às nossas aspirações. Tara, Mãe única, pense em nós. Possa a sublime emanação do Lama, Pai único, Sol irradiante, viver sem éons e sua atividade florescer. Possam os pés dos gloriosos lamas permanecerem firmes. Possam surgir alegria e bem-estar vastos como o céu. Possamos eu e todos os seres realizar as acumulações, purificar os obscurecimentos e sermos rapidamente estabelecidos no estado de Buda. Graças a esse mérito, tendo obtido a onisciência e vencido os inimigos que são as máculas, posso liberar todos os seres do oceano do Sansara, agitado pelas ondas do nascimento, velhice, doença e morte. Conforme todo o conhecimento do corajoso Manjushri, do mesmo modo que Samantabhadra, e seguindo seus passos, eu dedico perfeitamente todas essas virtudes.
por essa virtude, possam todos os seres completar a acumulação de mérito e de sabedoria, e possam eles rapidamente obter os 2 corpos santos do Buda, que resultam dessas 2 acumulações. Pela graça do Buda, que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é.